Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Marinese e o Carlos. Eles são da ala Centro Diadema, tá bom? Gratidão a todos que acompanham a mensagem aí, tá bom? E pela frequência, né, de estar sempre acompanhando a mensagem aqui. O nosso jargão aqui, ou seja, a nossa frase de efeito é dizer até amanhã, que é o compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui de novo estudando as Escrituras. Gratidão a todos vocês. Vamos lá então aqui. Essa semana nós vamos estudar 3 sessões. A sessão 81, sessão 82 e a sessão 83. Essas 3 sessões juntas, né? Mesmo juntando as 3, dá 37 versículos. O total de... Tem sessões aí bem curtas, tá bom? Então a gente vai estar estudando aí 5, 7 versículos aqui por dia, tá bom? Dando mais ênfase. Eu gosto quando poucos versículos, porque vai dar mais ênfase. Já a semana que vem, a sessão 84 é apenas uma sessão, mas são 120 versículos, né? Então vai ter muito mais conteúdo para a gente estudar também, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. A sessão 81 aqui, ela vai só até o versículo 7. Vamos ver se a gente consegue finalizar ela já hoje aqui com o que nós vamos aprender. Aqui na revelação, logo no cabeçalho, menciona que essa revelação aqui foi dada a um homem chamado Glauser, né? Jesse Glauser, que ele foi chamado ali para ser conselheiro, tá bom? Do presidente Joseph Smith, então estava se formando ali a primeira presidência, né? O outro conselheiro ali era Sid Higdon. Então estava formando ali a primeira presidência com ele, mas acaba que ele não fica fiel no chamado dele, tá bom? E aí, então, ele sai, né, da igreja ali. Então, outra pessoa substitui o chamado dele. E aí, no caso aqui, é Frederick G. Williams, né? Aqui o Frederick G. Williams, ele assume, então, o chamado ali, ele é substituto. Aqui na observação que eu fiz, diz assim, ó, Frederick G. Williams foi chamado para substituí-lo. Aqui já mostra, né, que ninguém é insubstituível, tá bom? Todos Deus ele pode substituir. Ele quer que nós façamos o trabalho para o nosso próprio crescimento e também ajudar outras pessoas. Mas ninguém pode dizer, eu sou insubstituível, né? Se não for eu, não vai ter ninguém, né, para fazer esse trabalho. Não. Todos nós somos substituíveis, tá bom? A gente, na verdade, tem que ficar firme no Evangelho, é uma honra, né, poder servir a Deus. Aqui também eu anotei, né, que eu acho bem interessante que a revelação original foi dada para Glauser, né, Jesse Glauser. E aí, então, depois que ele não foi fiel no chamado e ele sai, a revelação aqui, então, passa a ter o nome de Frederick G. Williams. Algo que talvez passe despercebido é isso, que as bênçãos podem ir para outra pessoa. Até também, a gente está estudando Doutrina e Convênio faz tempo, e todas as revelações aqui, a maioria, ela é destinada a uma pessoa. E a gente, o que, que a gente faz? A gente pega essas escrituras, essa mensagem que é para outra pessoa, seja para Oliver Cowdery, C.D. Higdon, Orson Pratt, seja qual for a pessoa para quem é dirigida a mensagem, a gente pega essa mensagem e faz uma aplicação para a nossa vida. Nós devemos aplicar todas as escrituras para nós, tá bom? Assim como o Nefe ensina lá em 1 Nefe, capítulo 19, versículo 23, né, uma parte lá do versículo, ele fala, pois apliquei todas as escrituras a nós, para o nosso proveito e instrução. Como que eu posso aplicar todas as escrituras a nós? Né? Então, são exemplos bons e também exemplos ruins. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem que eu gosto bastante. A gente tem lá em 1 Samuel, capítulo 17, a batalha, né, de Davi e Golias. Né? Não chega nem a ser uma batalha, né? Com uma pedrada ali, o gigante já vai cair, né? E a gente, estudando essa escritura, a gente sempre faz as aplicações. O que são as 5 pedrinhas, né, que Davi pegou no rio, né? Eu tenho que ser corajoso, né? Enfrentar os meus desafios grandes. Quem são os nossos Golias? Então, sempre a gente faz esse tipo de aplicação. Porém, aplicar todas as escrituras para nosso proveito e instrução, conforme Nefe colocou aqui, né? Apliquei todas as escrituras a nós.
para nosso proveito e instrução. Então significa que eu tenho que me colocar no lugar de Golias também, né? É muito bom a gente colocar-se no lugar de herói, eu sou Davi, né? Mas também no lugar de Golias. Veja uma frase que Golias fala e que eu posso aplicar para mim, tá bom? Então vamos lá. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 e 43, o gigante Golias, olhando o olhando o filisteu, ou seja, Golias olhando, e vendo Davi, desprezou-o, porquanto era jovem, ruivo e de bela aparência. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus, né? Eu sou algum cachorro para você vir. Aqui o ensinamento é claro. O filisteu, o gigante, por conta do seu grande tamanho, ele, ele menospreza Davi, porque ele era pequenininho, né? Era algo ali que facilmente ele achava que poderia acabar com Davi. Será que eu, na minha vida, eu não estou me achando grande demais? Eu acho, não, esse problema aqui é pequenininho. Isso aqui eu tiro de letra. Isso aqui não é problema para mim. E eu vou e caio nesse problema. Eu vou lá e caio nessa tentação. Então a gente sempre tem que se manter vigilante, né? Será que eu não estou agindo como Golias, né? Dizendo, isso aí não é problema, né? Tá desprezando, né? Então é isso que é aplicar todas as escrituras novas, né? Não somente uma parte. Tá bom? Então aqui, conforme a gente viu, a escritura original era para Jessen, né? Jesse Glauser. E depois foi aqui, né? A revelação já tinha sido dada, mas como ele não foi fiel e saiu do chamado, então a gente vê aqui Frederick G. Williams assumindo, então, o chamado de conselheiro do presidente Joseph Smith, então formando ali a primeira presidência, tá bom? Então é isso. Vamos agora para os versículos, tá bom? Até mesmo na mensagem que a gente vai estudar essa semana, acredito que já amanhã, na seção 82, versículo 5, olha só o que diz lá rapidamente, só uma palhazinha que tem a ver com o assunto aqui, né? O que digo a um, digo a todos. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para uma pessoa, Ele está dizendo para outras também, tá bom? Então, por isso nós aplicamos os princípios das Escrituras para nós também. Continuando aqui a mensagem, vamos lá para os versículos agora. Seção 81, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Em verdade te digo, meu servo Frederick G. Williams, atende à voz daquele que fala, a palavra do Senhor teu Deus. Já que pode trocar o nome aqui, né, a gente coloca até mesmo o nosso próprio nome, né? Então, vou continuar, vou começar de novo aqui, cada um pode pôr o seu nome, né? Meu servo Vanderlei Claudiano, atende à voz daquele que fala, a palavra do Senhor teu Deus, e ouve o chamado para o qual és chamado, ou seja, sumo sacerdote de minha igreja e conselheiro para meu servo Joseph Smith Jr., e a quem dei as chaves do reino, as quais pertence sempre à presidência do sumo sacerdócio. Então aqui ele está formando a primeira presidência, como eu falei, então vai ser duas organização separada. Vai ter a primeira presidência e vai ter o coro dos 12 apóstolos, tá bom? São organizações separadas. Trabalham juntas, mas são organizações separadas aqui. E aí, então, uma das frases que colocou aqui, a quem dei as chaves do reino. O que é as chaves do reino? É o direito de presidir, tá bom? De direcionar o trabalho da igreja. Então, a chave significa autoridade para fazer as coisas. Então, por exemplo, Deus deu a chave para o presidente Nelson de selamento, vamos colocar assim, de fazer selamento, do que ele unir na terra, ser válido também unido no céu. Porém, o presidente Nelson, ele não pode fazer todos os selamentos, né, oficiar todos os casamentos. Então, o que ele faz? Ele pega essa chave e ele distribui essa chave com seladores do templo. Então, agora nós temos em cada templo seladores, pessoas que vão usar as chaves, né, para selar, para unir as pessoas para a eternidade. Então, isso que é chave. Então, a chave está na mão do presidente Nelson. Ele distribui para outras pessoas. Então, isso é um exemplo de chave. Então, aqui é a questão de dirigir o trabalho, tá bom? Também.
Vamos lá para o versículo 3 aqui, né? Seção 81, versículo 3, diz assim: Portanto, em verdade, reconheço e abençoá-lo-ei, como também a ti, se fores fiéis no conselho, no cargo para o qual te designei, com oração constante, em voz alta e em teu coração, em público e em particular, também em teu ministério, proclamando o evangelho na terra dos vivos e entre teus irmãos. Bom, então aqui ele fala para ele ser fiel no chamado dele, dar bons conselhos, já que ele seria chamado como conselheiro, dar bom conselho. Vou fazer outro comentário aqui, mas já no versículo mais atrás, quando mais para frente aqui, quando ele fala essa questão aqui de no cargo para o qual te designei. Então vai repetir essa palavra aqui e vai dar um significado bem interessante aqui para nós. Vamos lá, versículo 4 e 5, tá bom? Ele diz assim: assim agindo, farás o maior bem aos seus semelhantes e promoverá a glória daquele que é teu Senhor. Portanto, sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem, fortalece os joelhos enfraquecidos. Então, aqui, quando ele fala ocupa o cargo para o qual te designei, ele já havia dado o chamado, a pessoa aceitou o chamado, né? Mas só aceitar o chamado não adianta. Eu, por exemplo, eu sou presidente do Quórum de Elders. Só aceitei o chamado, mas se eu não faço conforme está aqui, e a palavra que ele falou, ocupa o cargo para o qual te designei, ou seja, eu ocupar a função. O que, que um presidente do quórum ele faz? Então eu tenho que ocupar essa função também. Não é só receber o chamado. Então aqui ele fala, quando ele fala ocupa o cargo para o qual te designei, faça as coisas relacionadas a esse chamado, né? Que eu estou colocando aqui. E aí como, né? A pergunta aqui que eu coloquei é como devemos ocupar, né, o cargo para o qual o Senhor nos colocou. Lembrando que nós devemos fazer a aplicação da escritura para nós mesmos, em todos os aspectos. Então, aqui, mesmo que você não tenha um chamado na igreja, chamado de presidente da socorro, ou seja, qualquer chamado que você não tem, você ainda é um ministrador. Você tem famílias para você cuidar. Então, como você pode ocupar esse cargo, essa designação que lhe foi dada? Né? Então, a resposta está aqui, né? No próprio versículo que nós lemos, falou sobre socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos, né? No manual tem várias perguntas aqui que são direcionadas a essas questões aqui, né? De que maneira eu posso ajudar os fracos? De que maneira eu já fui ajudado, tá bom? Quando eu me senti fraco, tá bom? Então tem todas essas perguntas aqui para ser respondida aqui no manual do Vem e Segue, né? Mas eu queria falar sobre algumas expressões aqui, tá bom? Antes de finalizar aqui. Essa expressão que ele usa aqui, ergue as mãos que pendem, da onde vem essa expressão, essa maneira de falar, tá bom? Ergue as mãos que pendem. Essa escritura realmente é uma escritura, essa expressão ela vem lá da Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Permita-me ler para vocês aqui. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, ou seja, as mãos que pendem, e os joelhos enfraquecidos. Então, ele traz esse termo aqui, tá bom? Aqui, inclusive em Hebreus, ele usa o exemplo de que levantar as mãos cansadas também significa levantar minhas próprias mãos, porque ele fala sobre eu andar reto no caminho para que os outros não tropecem. Ou seja, eu estou servindo de exemplo para as outras pessoas, tá bom? Então ele fala sobre isso aqui em Hebreus. Porém, sobre ajudar a erguer as mãos que pendem, ou seja, as mãos cansadas, né? Eu peguei um exemplo muito bom aqui, que eu amei, aqui quando Moisés, né? Lá em Êxodo capítulo 17, há uma guerra, tá bom? Os amalequitas estão lutando contra os israelitas. Quem está liderando a guerra lá embaixo, lutando, é justamente
Josué, tá bom? Então Josué está lá batalhando, e aí Moisés ele pega e ele ergue as mãos, né? E ele fica com as mãos erguidas ali. Enquanto ele está com a mão erguida, o povo de Deus, o povo de Israel está vencendo a batalha. Mas ele é idoso já, né? Não tem tanta força. E aí o braço dele foi pendendo. Mesmo sem estar nenhuma carga sobre o braço dele, o próprio peso do braço dele, com a idade que ele tinha, ia pendendo, pendendo. E aí, quando as mãos dele abaixavam, porque ele não aguentava ficar com a mão em cima, o povo, os amalequitas, prevaleciam sobre o povo de Israel. Aí ele pegava aquela forcinha, erguia de novo a mão, e aí o povo de Israel começava a vencer de novo a batalha. E aí ficou nisso até que Arão e Ur, né, pegaram uma pedra, colocaram lá e falou: Moisés, senta aqui. E aí ficou lá, então, segurando as mãos de Moisés. Arão segurando de um lado e Ur, né, segurando do outro ali. E aí a mão dele já não pendia mais, ficava lá firme. E aí, então, o exército do Senhor, ele vence a batalha. Então, vamos fazer uma aplicação sobre isso. As mãos que pendem, né, que precisam de força lá. Conforme eu falei, é Êxodo 17, versículo 11 e o versículo 12. Vamos para as aplicações aqui já por conta do tempo, né? Mas se vocês quiserem ler, é esse aí. É Êxodo 17, versículo 11 e 12. Aqui a gente pode ter alguns ensinamentos. Por exemplo, até mesmo grandes servos de Deus ficam cansados, tá bom? Olha, e não é errado ficar cansado. Ou esse cansaço também pode simbolizar desânimo, tá bom? Não é pecado desanimar. Pecado é desistir, tá bom? A gente não pode desistir. Agora, ficar desanimado, isso é uma aprovação que pode acontecer com todas as pessoas, ficarem desanimadas. A gente tem que lutar contra isso e vencer. Conforme vimos na aplicação aqui da Escritura, não precisamos fazer isso sozinho, né? No caso de Moisés aqui, Ur, né, e Arão seguraram a mão dele ali para que ele pudesse conseguir. Então Moisés ele não venceu sozinho. Arão e Ur, né, ajuda ele ali. Então, espiritualmente falando, os meus irmãos e irmãs na igreja, eles me ajudam erguendo a minha mão também. E eu também devo erguer a mão deles também no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, tá bom? De desânimo ou coisa assim. Bom, vamos lá. Uma pergunta importante que eu coloquei aqui, né, é o seguinte: quando nós, né, levantamos a mão em apoio a alguém que está sendo chamado na igreja, tá bom? Então lembra lá. Por exemplo, domingo agora, uma irmã da igreja chamada a Andrea, né, a esposa do Regis, ela foi chamada domingo agora ontem como secretária da Sociedade do Socorro, né? E ali é pedido um voto, né, de apoio, né? E aí os que votam em apoio, eles levantam a mão ali como sinal de apoio. O que significa levantar as mãos em sinal de apoio quando uma pessoa é chamada, né? Será que é só, eu estou votando a favor? Não, não é isso. É que realmente, se a pessoa precisa, você vai ajudar ela, você vai erguer as mãos. Então é um compromisso. Quando você ergue a mão e aquela pessoa está sendo chamada, é um compromisso que eu vou ajudar aquela pessoa. Estou erguendo a minha mão, né? Então eu vou ajudar aquela pessoa também. Então é um sinal de, de apoio para aquela pessoa. Eu estou apoiando e não só de boca, mas também levantando as mãos, ou seja, fazer, né? A mão sempre é sinal de trabalho também. Se precisar de algo, eu vou fazer, eu vou ajudar. Tá bom? Independente ali se a irmã ela é da Socorro, mas se precisar de ajuda, vamos juntos aí trabalhar. É isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei também, eu coloquei aqui a aplicação, né? Quando nós lemos, né, que o conselheiro agora, Frederick G. Williams, né? Ele tinha que suspender as mãos do que pende, as mãos cansadas, ou seja, o trabalho era difícil só para Joseph Smith.
Então, assim como Moisés ele tinha Arão e tinha Ur para suspender a mão dele, o trabalho de profeta de Joseph Smith não era fácil. Então, também Frederick G. Williams e C.J. Higro eles tinham que apoiar Joseph Smith nesse trabalho e ajudar eles ali, tá bom? Então, essa é uma boa aplicação. Gente, eu nem percebi aqui, mas o tempo já acabou. Já faz mais de 20 minutos que nós estamos falando. Eu vou ler os últimos 2 versículos aqui e encerro, para só fechar essa sessão aqui. Faltou o versículo 6 e o 7. Diz assim: E se forem fiéis até o fim, terá uma coroa e imortalidade e vida eterna, e nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. E eis que estas são as palavras do Alfa e o Ômega, sim, Jesus Cristo. Amém. Gratidão por essa mensagem. Na aplicação aqui, assim como Frederick Williams, né, como ele poderia socorrer? Está no versículo. Fortalecer as mãos dos que pendem, os braços enfraquecidos, joelhos enfraquecidos. É ajudar as outras pessoas. E também, nós também ajudar a nós mesmos, outras pessoas nos ajudando, tá bom? Então é essa mensagem, né, que nós compartilhamos, esperamos que possa vir alguém, né, que você possa ajudar alguém na sua mente, que você possa ajudar a se levantar, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.